Sejam bem-vindos a mais um Bastidores no Tributo. Antes de começar, eu queria pedir para vocês se inscreverem nos nossos sininhos ali, né, no YouTube, nos canais que a gente está presente. E se você estiver no Spotify, também. Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, que é a reforma tributária na prática, o impacto nos sistemas, na parametrização fiscal e no dia a dia de um grande varejista. E nós temos o prazer de receber a Alice Armon, que é gerente tributária nas Americanas. Então, ela está representando aqui uma operação de varejo de um grande varejista. E o Edson, representando a parte tecnológica da Omnitex. E eu gostaria de começar, Alice, agradecendo a sua participação aqui. Isso é muito especial para nós, Bastidores no Tributo sempre trata da prática, por isso que a gente tem esse nome, Bastidores no Tributo. A gente quer saber o dia a dia, como é que é, e esse dia a dia da reforma tributária é muito interessante nesse momento. E você também, Edson. A gente sabe que do lado ali da tecnologia tributária, né, que você tem desenvolvido ao longo de todos os anos, é uma atuação fundamental e também nos orgulha muito. Então, obrigado por ter aceito o convite de conversar aqui conosco e com a Alice. E para iniciar, Alice, eu queria te fazer uma primeira pergunta que tem a ver, né, com a reforma tributária e como é que você e as Americanas têm enxergado essa implementação da reforma tributária na prática e também a convivência de dois sistemas, né, ou dois sistemas tributários, o atual, né, e esse novo que está em formação. E qual que é o papel, né, que você tem exercido, o que você tem sentido, né, e os grandes desafios desses dois sistemas em paralelo aí pelos próximos 7 anos. Bom, obrigada primeiro, né, obrigado pelo convite, Paulo, é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre um assunto tão importante aí, intenso, presente no meu dia a dia. Eh, Bom, meu papel ali, né, você perguntou um pouco do meu papel na reforma e comparando ali, convivendo com 2 sistemas, eu acho que o principal ponto, da reforma tributária, enquanto projeto ali, implementação na empresa, é que ela não é é uma reforma tributária, né, o nome, mas na verdade ela ele é um projeto da operação como um todo, né. A reforma tributária não é diferente de muitos outros que eu já passei, que a gente já teve aí nos últimos anos, ele é um projeto da empresa, então ele espirra ali, ele envolve áreas como comercial, compras, logísticas, então eu acho que esse eu diria que tem sido um desafio muito grande, não sei se o principal, né, porque a gente tem muitos, mas é um desafio muito grande você envolver outras áreas da empresa. É uma empresa, né, todo mundo tem suas prioridades, né, as outras áreas têm não param de acontecer, porque está acontecendo uma reforma tributária. O próprio tributário não para de acontecer, porque está acontecendo uma reforma, e aí foi outro ponto que você trouxe, né, como é que é conviver com 2 sistemas. Então, assim, é exatamente isso, a gente não vai mudar, né, a gente tá implementando a reforma e aí não vou precisar mais me preocupar com o sistema atual. Não é verdade, assim, a gente vai ter um período grande aí de transição, que a gente vai ter que manter a estrutura que já existe, né, que pra acomodar os impostos que existem hoje, né, e as operações, obrigações acessórias, e adicionar uma estrutura extra, né, e aí também não necessariamente uma estrutura, né, as pessoas vão ter que absorver novas atividades, mas adicionar uma atividade extra que é a atividade de gerenciar, apurar e lidar com os novos tributos. Então, assim, isso é um grande desafio também, eu diria. E do ponto de vista de impactos, né, se você pudesse dar uma indicação para a gente, os impactos são maiores do ponto de vista de sistemas, do ponto de vista operacional ou do ponto de vista financeiro na operação? Eu acho impossível dissociar essas 3 coisas, para te falar a verdade. O impacto o final ali financeiro, ele passa por ter um sistema adaptado e para isso você tem que adaptar a sua operação, né, assim, é uma realidade, vai acontecer e
eu posso fazer alguma coisa para que eu tenha um controle maior sobre o que vai acontecer, né, eu acho que aí entra o papel do sistema. Você citou o impacto financeiro. Eu vou ter, mas, eu vou ter um impacto financeiro por quê? Ah, porque em determinada operação eu vou adiantar o caixa, né, porque hoje eu pago com um prazo maior, e eu vou ter que ter um desembolso de caixa antes, ou de repente eu vou tomar um crédito que vai compensar com débito ali, que vai aliviar meu desembolso de caixa. Mas para isso funcionar, para isso ficar redondinho, eu preciso do sistema funcionando. E aí eu acho que essas 3 coisas se conversam. E essa questão do período de transição de 7 anos, é um facilitador, é um complicômetro, é assim que tem que ser? É muito polêmico, né, Paulo, assim, eu sou uma pessoa otimista, eu sei, eu acho que vai dar certo, que vai melhorar, assim, a gente tem um sistema muito complexo, somos um país muito grande, um consumo, mercado consumidor gigante, está falando de reforma de consumo, não tinha muito como ser diferente, assim, na minha opinião, em termos de precisar existir um período de transição. Mas eu acho que a forma como foi construída, né, então, assim, diminuindo o antigo e aumentando o novo aos pouquinhos, talvez não tenha sido a melhor. Vai ser muito impactante. A gente precisaria, sim, de uma transição, mas a gente poderia, de repente, pensar numa transição por setor, que talvez fosse uma saída. Vai ser muito ruim, tem sido já, né, a gente já começou a colocar os campos nas notas, em 2026 ele é uma fase de teste, mas a gente já tem que fazer, mas vai ser muito impactante, vai ser muito ruim lidar com os 2 ao mesmo tempo. Então, assim, eu vou ter que manter toda a estrutura que é muito complexa de ICMS, de ISS, enquanto eu lido com uma coisa nova que não está 100% estabelecida, definida, normatizada. Então, eu acho que poderia ter sido de outro jeito, poderia ter sido melhor. Mas, assim, de novo, não acho que tinha como fazer uma um Big Bang total, né, não dava para não ter uma transição. É, um período de transição longo que tem o objetivo de proteger, né, os municípios, os estados, a arrecadação, né, nos seus entes de todos os entes da federação. Realmente, a gente também enxerga da mesma forma, né. Ô Edson, você que tem participado ativamente, né, tanto do comitê gestor do IBS, quanto da Receita Federal e com o Serpro, do ENCAT, na discussão de adaptação dos documentos eletrônicos. Como é que você enxerga do outro lado de cá, né? Tem um contribuinte, tem a empresa de tecnologia. Como é que você enxerga esse movimento com relação à reforma tributária? Ô, Paulo, obrigado pelo convite. É um prazer, Alice, estar aqui com você. Bom, eu vejo, Paulo, que a forma como a reforma está sendo implementada, né? Bom, acho que nós três aqui concordamos que a reforma ela é necessária. Todo mundo concorda. Acho que o mercado em geral concorda que a reforma é necessária. Mas talvez a forma como ela está sendo implementada, não, né. Eu, particularmente, como mexo com o sistema, vejo a dificuldade que o próprio fisco, a própria administração pública, que está debaixo do poder executivo, ele segue lei. Então, assim, a gente vê no dia a dia com o pessoal do ENCAT, o pessoal da Receita Federal, que as mesmas discussões que nós temos com os nossos clientes, com os nossos parceiros, eles têm internamente com o público interno para definir sistemas e processos para cumprir aquilo que veio do Congresso, né. Então, assim, a lei está lá. Não foram eles que definiram a lei. E aí, por que que eu questiono a forma como se implementa? Porque janeiro de 27 está aí. Cara, nós temos menos de 6 meses para colocar esse avião no ar, tá bom? E a gente olha para o lado do próprio fisco, eles não estão preparados. Não estão preparados. Então, assim, nem tecnologicamente, nem processos para poder atender a essa nova disposição tributária. E a gente tem impacto no que tem hoje aí. ICMS, ISS, novos documentos fiscais. Tinha operação que nem sequer tinha documento fiscal, agora tem documento fiscal. Tinha operação que não era necessário você fazer uma emissão de documento fiscal, você tratava contabilmente. Hoje não, você já tem que emitir documento fiscal. Então, isso, eu acredito que tem muita coisa em pouco tempo. E todo mundo sabe que quando a gente faz correndo, quando a gente faz muita coisa em pouco tempo, a gente corre o risco de fazer errado. E aí, bom, eu sou um estudioso de custo de conformidade. Eu e a Alice discutíamos muito isso, isso inclusive foi parte da minha dissertação de mestrado. O custo de conformidade vai aumentar. Ele pode diminuir lá na frente, mas agora ele vai aumentar. E boa parte desse aumento está relacionada à forma como está sendo implementada a reforma, né?
Então a gente questiona bastante isso. Sistemicamente, vai haver um impacto significativo. Porque, como a Alice bem disse, o que está rodando hoje, ICMS, IPI, ISS, tem que continuar funcionando. Você não pode pôr a mão ali. Aliás, desculpa, você vai ter que pôr a mão ali. Porque o ISS e o ICMS vão ser afetados por IBS. Inclusive, tem essa discussão. Então, você vai ter que mexer em configurações que você levou anos para fazer e deixar redondinho, né? E não é simples fazer uma localização Brasil de um RP. Então você vai ter que mexer nesses lugares, que são lugares sensíveis, com risco de afetar diretamente o teu caixa e incluir um novo sistema. Quando eu digo um novo sistema, é novo mesmo, porque as tecnologias que estão aí, já bem posicionadas há muito tempo, elas não serão suficientes. Você vai precisar de novos sistemas. Então a gente tem enfrentado no dia a dia essas dificuldades com empresas como Americanas, que têm que mexer no sistema interno, têm que adquirir sistemas novos, têm que criar novos processos, mas a gente também está vendo essa dificuldade por parte do fisco. Semana passada nós estávamos na reunião do ENCAT e a gente viu isso claramente. Assim, as pessoas que conhecem de negócio, conhecem de legislação, conhecem de fiscalização, estão tendo dificuldade de operacionalizar aquilo que está disposto na lei. Então, assim, a dificuldade é para todo mundo. Eu não acredito, eu sou também otimista, assim como a Alice, assim como você, mas eu acredito que o meu otimismo, nesse momento, ele está um pouco mais pragmático, assim, mais colado, pé no chão, porque tem muita coisa que ainda está em definição. E quando você sai mexendo em sistema com coisas mal definidas, o risco pode ser muito grande. Parece que a gente está numa fase de construção de MVP, né? Quando a gente estuda desenvolvimento, né? O squad, tentativa, R rápido mais R, né? Parece que a gente está indo por uma linha desta maneira, né? E quando a gente conversa com o fisco, eu também tive algumas com você, né, Edson? O fisco também está numa abordagem de construir rápido, testar rápido, e por isso deu voz, né, ao contribuinte. Sim. Então, eu acho que o seu ponto é fundamental, muito importante, né? Pensando em desenvolvimento de sistemas e estabilidade de operação, eu acho que é fundamental essas suas preocupações, né? Tem um ponto até interessante que, assim, bom, nós não somos novinhos nessa área, né? A Alice é, né? Se a gente for comparar aqui, nós dois somos mais dinossauros nisso aí. Mas o ponto-chave é o seguinte, eu lembro de quando começou o projeto SPED lá, né, no meio dos anos 2000, né? Sou dessa época. Então, naquela época, se implementava um novo sistema, foi faseado, né? Mas nós, principalmente nós, empresas de software, não tínhamos muito espaço, né? Era mais grandes contribuintes participando dos projetos e as empresas de software correndo por fora. Tanto é que para a gente entrar numa agenda dessa, a gente tinha que ir como uma empresa como a Americanas, a gente tinha que ir como um cliente, a gente não podia ir como empresa de software. Nessa jornada agora que a gente está de reforma, começou desse jeito. As empresas de software foram escanteadas. Na hora que o fisco viu o tamanho do problema que é implementar tecnologicamente, sistemicamente, aquilo que a lei 214, agora o regulamento, está dizendo para implementar, eles abriram a porta, falaram, não, tragam, por favor, as empresas de software para a mesa. Por quê? Porque a gente precisa testar, a gente precisa verificar se o modelo funciona, se suporta volume. Então, mudou até essa forma como o fisco enxerga as empresas de software, trazendo para a mesa, porque nós somos quem vamos implementar isso de fato Ai, nos que bom clientes. que mudou, né? Porque Isso é é excelente. mais fácil, você dissemina, é muito mais fácil você explicar ali para uma quantidade limitada de empresas de software que vão conseguir disseminar, porque ela tem clientes, né, empresas diversas, do que para as empresas que não têm a expertise ter que traduzir para o próprio TI interno ou para uma empresa de software da qual ela é cliente, e aí é muito pior, muito mais difícil, né? Analisando o que vocês dois comentaram, né? Eu queria trazer primeiro um ponto para o Edson, depois um para você, né? O Edson, você fala de novas tecnologias, né? O Brasil foi pioneiro no SPED, na nota fiscal eletrônica. Eu me lembro que a implementação da nota fiscal eletrônica foi um pouco faseada. Quando foi se implementar a nota fiscal do consumidor, o cupom fiscal demorou alguns anos para chegar, todo mundo apostava contra. E agora a gente está vendo o Brasil, né? O fisco do Brasil dando mais um grande passo,
que é a implementação de novos documentos eletrônicos para todos os fatos geradores, mas também de novos sistemas, né? Então, eu acredito que é uma iniciativa muito ousada do governo brasileiro, né? Nós estamos implementando, além de documentos eletrônicos para todas as operações onerosas, estamos implementando o split payment, estamos implementando a apuração assistida, estamos implementando a calculadora da reforma, estamos tentando normatizar o conhecimento do cálculo, né? Que sempre foi uma caixa preta e sujeita aí a diversas legislações. Mas e do lado dos sistemas, Edson, a gente tinha feito algumas contas, a gente somou que os orçamentos do SERPRO, da Receita Federal e do Comitê Gestor somados geram aí por volta de 17 bilhões de investimento nessa segunda ou terceira geração tecnológica que o Brasil está desenvolvendo, né? O Brasil é uma referência nos documentos eletrônicos, no SPED, e se depender da gente vai ser uma referência nesse novo sistema também de IVA, que controla lá entre as cadeias, né? O IVA é o imposto entre as cadeias para desonerar as atividades, né, Alice? E aí eu acho que esse é um dos pontos que é realmente atrativo na reforma, né? Como que a gente desonera as cadeias produtivas de comercialização e eu também acho que a questão de legislação e de normativas, você como gerente tributária, deve se sentir um pouco desafiada, porque nem todas as normas existem. Só que você está sendo solicitada a implementar a reforma em janeiro de 27. Como que você, tributário, garante essa adaptação a uma lei que ainda não aterrizou completamente? Ah, é complicado, assim, é um projeto contínuo, né, não é algo estático que você tem um manualzinho e vai lá e aplica. A gente tem várias frentes, a gente tem que ir acompanhando, a gente troca muito com órgãos de classe, a gente está muito próximo do governo, e aí a gente vai identificando ali pontos, a gente tem pontos, lacunas legislativas que a gente chama, às vezes, pontos controvertidos, que vai ter a gente tenta ao máximo que eles se resolvam, né, normativamente falando. Então, assim, a gente tenta levar via órgão de classe, a gente tenta, eh, levantar a bandeira, mas pode ser que chegue num momento em que eu tenho que definir alguma coisa, porque a operação não vai parar. 2027 janeiro de 2027 vai chegar e eu vou ter que operar, eu vou continuar vendendo. Se eu não sei, por exemplo, se determinado tributo compõe a base de outro, e se até lá não for normatizado, é uma decisão que eu vou ter que tomar. E aí, isso é um problema, porque isso pode gerar um contencioso lá na frente, né, porque tem uma coisa que ou não está escrita, ou está mal escrita, ou não está muito clara, você vai tomar uma decisão, porque, assim, não é uma opção não tomar a decisão, não fazer, né, eu pararia de operar, isso não é uma opção. Então é um pouco por aí, assim, a gente tentar organizar o caos, controlar o que está sob o nosso controle. E é colocar a data, porque é isso, eu dependo de uma tecnologia. Se eu precisar implementar, ó, então a gente faz muito essa conta de trás para frente. Até quando eu preciso ter isso definido, porque eu vou precisar de quanto tempo para implementar. E aí a gente volta e bota uma data e tem que tomar a decisão. Eu até fico um pouco curioso para saber como é que acontece essa gestão, né, dentro de um grande varejista, né, de acompanhar a legislação federal, estadual, municipal, convênios especiais, normativas técnicas. Como é que vocês organizam esse dia a dia, né? Vocês têm um exército de gente lendo o diário oficial. Como é que uma empresa desse tamanho consegue aterrissar aquilo numa operação e tá em conformidade com a própria governança, né? Varia, né, tem empresas especializadas, tem algumas grandes empresas que optam por comprar um conteúdo, né, ali que uma empresa especialista monitora. A gente tem uma equipe, né, a gente assina, obviamente, publicadores ali que direcionam, mas a gente tem uma equipe interna que filtra, né, ali as normas que são ou não aderentes ao nosso negócio, que são ou não aplicáveis, e meio que traduz isso, né, porque é isso, não necessariamente uma norma vai só impactar a área tributária ali, que tem a expertise, que vai ler uma instrução normativa e conseguir fazer o que precisa ser feito, né. Muitas vezes eu preciso direcionar uma requisição para minha área de tecnologia, fazer uma adaptação no sistema, ou para a própria área de negócio, recalcular o impacto ali na área dela, na margem. Então a gente tem um time que faz isso, faz esse filtro, interpreta a norma
e direciona e traduz ali, digamos assim, né, para a área de negócio, para a área impactada. Você sabe que antigamente, né, Alice, eu acreditava que existia uma legislação universal para as questões tributárias, né? E aí, então a gente tentava, né, Edson? É que eu te iludi nessa pergunta. Que seria bem mais simples, né? Aliás, a própria calculadora, né, a própria reforma tributária diz que vai ser mais simples, né? É o que Tem um cara que é o que toda juntou, né? empresa, toda empresa internacional, quando vem para o Brasil, né, Pede. imagina É. que só tem uma lei, que é tudo Então, muito simples. é isso mesmo. Mas, Alice, em relação a isso, eu cheguei a uma média que eu queria validar com você, né? Depois de alguns anos no tributário, eu não tenho tanto tempo no tributário assim, não, velho. Tá bom. São 8 anos por decisão própria, porque eu gosto do tributário com tecnologia, né? Eu cheguei a uma conta que é 50-50. 50% é uma legislação que você consegue acompanhar diretamente nos órgãos oficiais, né? Seja federal, estadual ou municipal, mas 50% da base de decisão ela é da empresa. E aí eu queria te perguntar se você acha que é 50-50, mas mais do que isso, 50-50, eu queria te perguntar se uma operação de um grande varejista tem grandes especificidades que são negociadas ao longo do tempo, com estados, com municípios. Existe essas especificidades na operação? Ah, sim, sobre o percentual também não tenho ideia, mas é muito, acho que 50 tá um bom chute, assim. É muito, a gente precisa e tá melhorando, né, porque, o a tecnologia tá avançando, assim, antigamente a gente já teve caso de eu precisar ligar pra prefeitura e falar: "Cadê a lei do município? Me manda", e vinha um negócio meio que de Xilografia. máquina de escrever, assim, coisas assim, e essas coisas estão melhorando. E a tendência da reforma e que bom, né, que estamos vivendo uma reforma num momento em que a tecnologia consegue ajudar mais, né, acompanhar. Mas, assim, não sei, acho que é uma boa métrica. Ô Edson, você, por um lado, né, quando eu me juntei ao Minitex há 2 anos, me ensinou uma coisa que eu gosto muito. Eu queria que você Eu te explica ensinei. é, isso aí, a gente sempre aprende, cara, e você tem sido um cara importantíssimo nessa nossa jornada, né, para entender o sistema atual, o sistema novo. Mas você me ensinou que cada empresa no Brasil tem a sua interpretação e como ela opera no dia a dia, né? Você me ensinou um negócio chamado DNA tributário, que ele é único para cada uma das empresas. Esse é o seu entendimento, que as empresas têm uma interpretação e ela aplica uma governança em cima do que a lei diz? Sim, Paulo, eu não mudo essa minha opinião. Eu acho que toda empresa tem o seu DNA tributário. E quando a gente vai para o mercado de empresas maiores, isso se intensifica. Porque a Alice colocou uma coisa aqui que eu acho que é interessantíssima. Ela precisa tomar a decisão. O contribuinte é ela. O contribuinte não é o fisco, né? O fisco é o agente fiscalizador. Então, ela precisa interpretar a norma, ela precisa configurar os sistemas, ela precisa ver qual que é o impacto dessa norma no preço dela, na margem dela. Ela é responsável. Então, nada ou ninguém é melhor do que ela para saber exatamente o que tem que ser feito para a operação dela rodar direitinho, ok? E eu, ouvindo a Alice aqui, eu voltei um pouquinho, nessa semana nós estávamos na reunião do encate. E aí eu lembro, eu não vou citar o nome aqui, porque eu não sei se eu posso, mas eu lembro que um dos fiscais, que é o mais acionado, eu vou dizer assim, para responder questões relacionadas à implementação da reforma, que é aqui do Estado de São Paulo, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele colocou uma imagem de algumas pessoas dentro de uma sala de vidro, de uma reunião, e um monte de gente do lado de fora questionando coisas sobre a reforma. E aquelas pessoas lá de dentro tomando decisão sobre a reforma. Ou seja, a grande maioria da população, representada ali por aquelas pessoas, os contribuintes, em dúvida sobre como fazer, o que fazer, quando fazer, qual o impacto daquilo na operação. E ele falou uma coisa, ele falou, gente, vocês precisam entender que eu tô lá fora. Olha só, cara, fiscal de São Paulo. Eu não estou falando fiscal de uma cidadezinha nos rincões do Brasil, não. Estou falando do estado mais rico. Ele falou, eu estou lá do lado de fora, junto com vocês. Eu tenho dúvidas que eu preciso esclarecer com o normativo. Eu preciso discutir com o normativo. O normativo precisa decidir o que fazer, porque eu vou ser o fiscal depois. Então, essa mesma discussão tem numa empresa do tamanho da Americanas, a Alice com a equipe dela lá. Então, ela tem um DNA. Ela pode, inclusive, ter uma interpretação diversa da interpretação do fiscal. Ela não precisa aceitar o que o fiscal está colocando. Eu acredito que, pela experiência dela, já deve ter vivido casos onde ela questionou uma fiscalização
E ganhou, porque ela questionou e ela conseguiu provar que o pensamento da Americanas estava correto. Então eu fico pensando, acho que trazendo tudo isso para sistema, imagine só você com um sistema rígido, modelo antigo, onde qualquer mudança que você precisa gastar horas de especificação, horas de desenvolvimento, um monte de risco de fazer um deploy e quebrar uma coisa que estava funcionando, num momento como este de reforma, onde o próprio fiscal do Estado de São Paulo está dizendo que depende do normativo. Ou seja, pode ser que as mudanças venham na virada do ano, na calada da noite, e você precisa de velocidade para poder implementar. Então você precisa ter uma equipe interna com o DNA da sua empresa, defendendo os interesses da sua empresa. É assim que eu vejo, não muda esse meu pensamento. Se alguém depois conseguir me convencer do contrário, mas assim, eu estou nesse mercado desde 1994. Então, assim, eu já vi algumas coisas. Eu acho que a empresa que se coloca inteiramente na mão de um terceiro e não mantém o seu DNA tributário, corre o risco de ter um impacto negativo absurdo. E agora ainda mais no caixa. Então, era mais ou menos isso que eu venho discutindo com a Alice, enquanto, né, parceiros. Né? Você precisa trazer para dentro de casa o estudo e implementar da maneira mais rápida e mais segura possível. Alice, quando você pensa nesse período de transição do modelo antigo e o modelo novo, o que isso significa na prática para o ERP, para o sistema de cálculo, para o PDV, para o sistema logístico? Como é que essa legislação, que é o seu DNA tributário, como é que ela vai para todos esses sistemas corporativos? É complicado. Assim, período de transição especificamente, eu acho que a dificuldade dele é manter o antigo, né. Eu vou ter que adicionar um novo, então assim, Sem quebrar o antigo. é. E aí, uma coisa que eu venho falando bastante, assim, nas conversas que eu tenho, eh que a gente faz? Que o Edson estava falando agora, né, desse cenário todo que a gente não sabe, pode ser que chegue ali daqui a pouco, na véspera, no apagar das luzes e saia uma regra que eu preciso implementar logo, logo. Como é que a gente se prepara para isso? O que a gente faz, né? Eu acho, na minha opinião, o que dá para fazer e algo que eu acho que ajuda muito é sanear suas bases, consolidar, tente ter, né, num sistema único, numa base de dados única, a maior quantidade de dados corretos e saneados e confiáveis possível. Porque, assim, quando você não sabe ainda exatamente o que é para fazer, o ideal é que você se prepare para todas as possibilidades. Então, assim, saneando seus dados, né, dado de cadastro de item, cadastro de fornecedor, cadastro de cliente, dos seus próprios estabelecimentos, eh, conhecendo o seu negócio mesmo, né, seus processos, você consegue estar mais preparado para uma mudança mais rápida. Então, se chegar ali na frente, eu precisar pedir para minha área de tecnologia, pedir para um parceiro de negócio, uma empresa de tecnologia que me atende, para fazer um negócio mais rápido, ele vai fazer um negócio mais rápido, porque é transformar o dado em informação. Você transforma o dado de boa qualidade numa boa informação, né, você adequa o processo de uma forma mais suave. Então, eu acho que isso é uma coisa que dá pra gente fazer para tentar minimizar um pouco o impacto desse desconhecido, né. Mas ao mesmo tempo você não pode delegar completamente a decisão do que praticar para uma Nem empresa terceira, completamente, né? nem minimamente, eu não vou delegar decisão decisão é minha, eu delego a execução, eu delego a tarefa, não delego a responsabilidade. Mas, Paulo, tem, além da questão de não delegar a responsabilidade, tem coisas que s- eu leio a legislação, eu interpreto de um jeito, mas eu não tenho a prática daquilo, porque não é o meu segmento. Nós estamos no setor de serviço, não estamos no setor de varejo. Quando você vai para uma empresa do tamanho da Americanas, com a quantidade de gente que tem, a quantidade de operação que tem, na hora que eu converso com a Alice, ela fala assim: isso se aplica desse jeito. Eu leio a lei e vejo o que ela está dizendo. Cara, é duas coisas. Só que ela tem uma experiência de aplicação. E a gente viu isso na reunião do encate. Na reunião do encate essa semana, mesma coisa. O mesmo fiscal falando, discutindo com o público que estava assistindo, discutindo no sentido correto da palavra, interpretando o caso real da empresa para ele falar: entendi, agora eu entendi o que vocês falaram, faz sentido o que vocês falaram, vou levar para o normativo para a gente ver como implementa. Então, isso mostra que é o DNA da empresa que manda.
Porque no dia a dia, são eles que praticam. Ela sabe de quem compra, sabe para quem vende, sabe como. Tem as questões de logística, tem as questões de tecnologia. A gente estava conversando lá no Encarte, o pessoal do produtor rural. Cara, produtor rural, você tem o produtor rural do tamanho de uma empresa gigantesca e tem o meu falecido avô, que era produtor rural. Não dá para você falar que uma empresa gigante vai conseguir emitir uma nota ou um evento para confirmar alguma coisa que a agroindústria adquiriu, e o meu avôzinho lá, ele não vai, ele não tem nem tinha, né? Se eu pegar hoje, minha tia não tem celular, ela não sabe fazer uma emissão de um evento fiscal. Aí você fala, vou colocar o contador para fazer isso como? Lá nos rincões do Brasil. Então, só quem vive no dia a dia aquilo é que pode dizer se funciona ou não funciona. E o que eu estou vendo de positivo nessa reforma, pelo menos nas reuniões que eu participo, é que as pessoas que estão tomando decisão, elas estão agora um pouco mais sensibilizadas de olhar para o mercado, de olhar para uma empresa. Nós somos chamados, enquanto empresa de tecnologia, para perguntar se aquilo que eles estavam pensando em implementar funciona ou não funciona. Uma empresa do tamanho da Americanas, do tamanho da BAT, de outras empresas, são chamadas para discutir se aquilo que está no dispositivo legal se aplica na prática, ou como se aplica. Então, eu acho que a gente está num momento bom. Eu costumo dizer que a gente está num momento bom. É o momento que a gente deveria estar. Tem oportunidade para empresas como a Americanas, para empresas como a Humanitex, para a administração pública. Agora, a grande questão é, a oportunidade pode virar um problema se você não conseguir olhar para ela do jeito que ela tem que ser olhada, se você não conseguir implementar do jeito que tem que ser implementado. É mais nesses cuidados que a gente tem que ter, né? Entendi. Então, do ponto de vista de empresa, quer dizer, a responsabilidade por apurar e pagar tributos hoje é da empresa. Continuará sendo da empresa ou eu posso delegar a apuração assistida para o governo? A tarefa, de novo, a tarefa você consegue, né? Você consegue delegar, mas a responsabilidade e o risco, sobretudo, continua sendo seu. Então, assim, tem gente falando isso, né? Ah, não vou fazer nada e o governo vai apurar. E aí eu vou pagar o que ele apurou. É uma decisão válida? Em alguns contextos pode ser, eu não discordo, assim. Eu acho que você pode assumir qualquer risco, desde que você conheça ele. Então, assim, eu não quero fazer nada, meu custo de conformidade hoje é muito alto, é altíssimo, não tenho dúvida. E aí se a determinada empresa avaliar que ela vai gastar mais para se adequar do que o risco, né, do que o preço do risco dela de só aceitar o que o governo está apurando e pagar. Tudo bem, para mim, assim, se ela conhecer esse risco, tudo bem. Agora, eu acho pouco factível que grandes empresas multinacionais que reportam para fora, que têm um board, que são companhias abertas, consigam assumir esse risco, porque é um risco muito grande. Risco, né? Preço de risco são duas coisas, né? É o custo vezes a probabilidade. E aí, a probabilidade de acontecer um problema é muito alta. A gente está falando de uma coisa muito desconhecida. Alice, mas eu concordo 100% com você, né? Inclusive, a gente estava falando, né, que empresas de RPs menores, né, e Uhum. pequenas empresas, talvez a abordagem delas seja justamente essa que você está mencionando, né? Eu vou confiar, vou entregar a apuração na mão do fisco e não vou investir em nada em termos tecnológicos para fazer isso, porque o custo, o risco Pagar o preço. vou pagar o preço. Eu acho que é uma realidade no Brasil. Talvez a maior parte das empresas, né, em termos de número, estejam indo por esse Sim, caminho. Agora, com a nova apuração assistida e com o fato que a gente tem a desoneração garantida pela emenda constitucional 132, de tudo que se compra, tudo que se paga, gera créditos para a operação de um grande varejista. Será que essa equação financeira não modifica? Quando a gente analisa o impacto dos novos tributos CBS e BS, a gente vê um aumento de carga em algumas categorias. E a gente vê que esse aumento de carga dessas categorias poderiam ser reduzido pelo crédito amplo e restrito. Como é que você enxerga essa equação? a gente fez uma conta, né, estimativa, obviamente, do preço que fica, né, do quanto vai custar, do pênalti que a gente vai ter se a gente não fizer nada e do potencial de ganho também se eu fizer tudo. Então, assim, quanto que eu posso tomar de crédito a mais de operações que eu não tomo hoje e tal. E aí eu acho que num contexto de uma grande empresa, isso se justifica, não tenho dúvida. Mas eu tô falando de uma coisa nova. Então, qual é o custo hoje, né, que eu vou ter de conformidade de assumir? É um projeto.
Assim, é mandatório a reforma, eu preciso implementar, é regra, não tem como, eu consigo aprovar esse projeto e é um custo. Só que aí é o que você está falando, né, ele é um custo que tem uma oportunidade. Se eu não fizer nada, eu tenho um pênalti. E se eu fizer, eu consigo aproveitar todos esses créditos aí, por exemplo. Mas eu preciso passar por um projeto sistêmico que envolve todas as áreas de negócio e é uma coisa nova. Então não existe, um software de prateleira que eu compre e implemente, instale e funcione. Não existe, porque a regra não está dada ainda. Então como é que vocês, Omnitex, vão, produzir um software e vender, se vocês não têm o manual, a regra do que tem que ter dentro dele? A gente está num momento em que as grandes empresas, né, que não podem se dar ao luxo de simplesmente esperar e aceitar o que o governo vai dizer, vão desenhar esses sistemas, essas regras de sistema, com parcerias, como a gente tem, né, com empresas de tecnologia, e eu acho que num futuro, lá para frente, aí sim, a gente vai viver numa realidade onde vai ter um software de prateleira, alguns sistemas vão se adequar, não sei se os grandes ERPs, porque até hoje não se adequaram, né, à localização Brasil, que a gente chama, mas vai chegar lá na frente, essa decisão aí da empresa menor vai ficar mais tranquila, porque aí não vai ser uma questão de não faço nada e aceito do governo. Ele vai ter a opção de contratar um sisteminha que já está pronto, que é simples, que ele não vai ter um trabalho para implementar e vai funcionar. Mas a gente está falando de 2032, eu acho, assim. Esse período de transição aí vai ser. O Edson, isso me leva ao segundo ponto da nossa tecnologia que você desenvolveu junto com o Jander, né, que é a questão de adaptação, né? Quando você desenvolveu essa plataforma, me lembro que você sempre falou muito da capacidade de se adaptar a um cenário que muda todos os dias. E o que a gente tem vivido com a reforma tributária, com as regulamentações, leis complementares, normativas técnicas, interpretações, avaliações da própria empresa com o seu DNA tributário, essa tecnologia, ela consegue se adaptar nessa velocidade absurda que a gente está sendo requerido? Ô Paulo, bom, eu trabalho com tecnologia, eu vou dizer assim, tecnologia para atender negócios, principalmente área fiscal, área contábil, já há alguns anos, alguns, muitos anos. E uma coisa que eu, como usuário, porque eu venho também da área fiscal, da área contábil, eu sou formado em contabilidade, trabalhei na área fiscal, gerenciei a área fiscal também de grandes empresas. O que eu tinha de dificuldade enquanto um homem da área fiscal no papel que a Alice tem hoje? Qual era a minha maior dificuldade? Minha maior dificuldade não era interpretar a lei. Minha maior dificuldade era fazer o sistema que a gente tinha, muitas vezes não tinha passado por minha decisão, o sistema vinha de fora, às vezes, né, decisão corporativa, muitas vezes fazer esse sistema interpretar aquilo que o negócio queria, na velocidade que o negócio precisava, né? Então era uma dificuldade muito grande. E aí, o que que eu fiz quando eu movimentei a minha carreira toda para a tecnologia? Eu falei, eu vou criar um sistema que não tem nada a ver com IA, nem existia IA ainda, que tem outro ponto que a gente pode até tratar, mas eu vou criar um sistema que coloque no centro a pessoa que tem o conhecimento do negócio. Então vai ser uma tecnologia muito sofisticada, eu não vou dizer no code, mas vai ser low code, baixo código mesmo, para uma pessoa funcional, uma pessoa que conhece um Excel, consiga configurar uma lógica, que não dependa de um homem de tecnologia. Esse era o meu desejo. E a gente conseguiu fazer isso. Então, hoje, a gente tem uma tecnologia que permite que qualquer pessoa, seja com conhecimento ou não de sistema, consiga configurar uma lógica para atender qualquer necessidade, escrever qualquer lógica, sem ter conhecimento de desenvolvimento de software. Nesse contexto que a gente está vivendo, de mudanças constantes, cara, sai 5, 6 notas técnicas por mês. Como é que você sobrevive a isso? Você mal terminou de testar uma, já saiu outra, que às vezes faz o que foi feito agora há pouco. Uma nota técnica incluiu um evento, a outra veio e falou que aquele evento está fora. Como é que você joga isso tudo fora? Isso tudo é custo. Isso tudo é custo. Você gastou desenvolvimento. Então você vai ter que jogar fora. E quando você faz isso numa velocidade tão grande como está sendo feito agora, como está sendo exigido agora, você corre o risco de inserir bug.
onde você não pode inserir. Então, nós criamos não vou dizer criamos uma tecnologia, mas fazemos uso de uma tecnologia que permite que a área de negócio das empresas consigam configurar qualquer necessidade de negócio. E a área de tecnologia se sinta segura de utilizar essa tecnologia. Ô Edson, você está explicando essa tecnologia, né? Eu queria agora voltar ao ponto para o papel dos documentos fiscais eletrônicos, todos os fatos, né, os onerosos, como que eles irão funcionar nessa proposição do governo? A gente entende que estão sendo implementados documentos eletrônicos para diversas operações, mas também os eventos eletrônicos. E o XML, ele passa a ser não só um instrumento de confissão de dívida, né, Alice, mas ele passa a ser uma fonte de apuração dos créditos. É por aí, Edson? Qual que é o papel e qual a recomendação para que uma empresa lide com esses novos sistemas que estão sendo construídos? Perfeito. Então, Paulo, antes da reforma, nós tínhamos um modelo escritural de tributo, ok? O que significa isso? Você fazia suas operações, algumas delas nem sequer documento fiscal exigia, Uhum. e você fazia a escrituração dessas operações, e a partir da apuração feita por essa escrituração, você confessava a dívida e recolhia o tributo. Esse era o modelo escritural, que é o que está aí hoje ainda. A reforma tributária quebra esse modelo, não deixa de existir o modelo escritural, passa a ser um modelo documental. Então agora, os documentos fiscais eletrônicos, eles ganham relevância singular. E quando eu digo documento fiscal eletrônico, não é só a nota fiscal em si que você emitiu, mas todos os eventos associados à nota fiscal. Todos os eventos. Então agora você já tinha nota de serviço meio que descentralizada, agora eles estão tentando centralizar tudo no ambiente federal. Já tem nota de comunicação, nota de energia elétrica, inventaram agora nota de água, nota de gás, bilhete de passagem eletrônico de rodoviária, bilhete de passagem aéreo, nota fiscal de alienação de imóveis, tem um monte de documento. Locação, DERE, que é um documento, embora se chame declaração, é um documento fiscal eletrônico, que afeta principalmente quem tem regimes especiais. Então, assim, todos esses documentos fiscais eletrônicos, as empresas agora precisam olhar para eles com mais carinho. Isso quer dizer que você pode emitir documento com um monte de emissor, um monte de parceiro de software? Claro que você pode, mas isso não complica mais ainda a gestão documental numa base única? E toda apuração do governo, que o governo vai fazer e vai disponibilizar para o contribuinte, ela é baseada exclusivamente em documento. Então não existe mais aquele negócio, vou retificar o meu SPED. Não existe retificação. Agora, se você emitir um documento errado, é o documento errado que está na apuração. Se você quiser corrigir a tua apuração, você tem que emitir um outro documento ou um evento. Você só vai sensibilizar a apuração a partir de documentos e eventos. Não tem mais um arquivo no final do mês, escrituração, retificação. Entrega o arquivo do SPED zerado para a gente não ser penalizado pelo prazo e depois a gente entrega retificado. Esquece isso. Acabou. Com a reforma, isso acabou. Então, o que eu vejo? Eu vejo que as empresas precisam se preocupar muito com o documento, muito mesmo. E elas têm que se preocupar com a geração do documento. Quando eu digo a geração, não é só no formato, mas no conteúdo. Porque a apuração do fisco vai se basear no que está no XML. Se o XML está errado, vai estar errado. Então, você precisa ter, como Americanas tem, outras empresas têm, área de negócio cuidando do conteúdo tributário, DNA. Você precisa ter uma tecnologia que centralize as suas operações, seus documentos fiscais, para você não perder crédito, principalmente, né? E não correr o risco de não recolher um tributo que é devido, correto? Então você precisa ter isso tudo centralizado e você precisa verificar se a sua apuração interna está adequada com a apuração que o fisco fez. Você não precisa aceitar o que o fisco está colocando lá, mas é o que a Alice falou, se você não tem controle, o que vale é o que o fisco falou que é. Então eu entendi o ponto da Alice, ponto de custo de conformidade, entendi seu ponto, mas eu particularmente acho que empresa nenhuma deveria abrir mão do controle, nem que isso gerasse um custo maior do que o risco. Por quê? Porque nós estamos num país que nós conhecemos que muda muito e muda a cada ciclo eleitoral. Nós estamos agora num ciclo eleitoral e vamos ter outro ciclo eleitoral ainda antes do período de transição acabar. A gente não sabe o que vai acontecer. Não existe cláusula pétrea na reforma. Pode ser que as coisas que estão aí caiam.
Não acho que vai acontecer, porque tem uma pressão do mercado para que isso não ocorra, mas mudanças podem ocorrer. Então, se você não tiver o seu DNA, se você não tiver o controle das suas operações, você fica na mão dos outros, na mão do fisco, que é o agente Até pela fiscalizador. distribuição dos ambientes de processamento, né, Edson? Exatamente. Você tem comitê gestor cuidando de IBS, tecnologicamente sendo administrado pela Procerg, que é do Rio Grande do Sul, e você tem a Receita Federal cuidando de CBS, tecnologicamente administrado pelo SERPRO. Então, já não é uma apuração, Não, são duas. deveria ser, né? E tem um. Foi a promessa dele. Foi a A promessa. promessa era que ia ser uma. Alice, e tem um agravante. Os documentos fiscais eletrônicos que ganham relevância, Paulo, eles não são autorizados pelos ambientes que vão fazer a apuração. Então você imagina, São Paulo é um autorizador de documento. Mas quem é que vai fazer a apuração desse documento? A Receita Federal vai fazer da CBS, o Comitê Gestor vai fazer do IBS. Então, São Paulo é responsável por distribuir esse documento que ele autorizou com esses dois ambientes. A gente corre o risco de ter o documento em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, para a IBS, não ter na Receita Federal. O mesmo documento que gerencia dois impostos, irmãos. Então, mas o que que a empresa faz? A empresa, se ela tem essa visibilidade, não está num ambiente ou está no outro ambiente, como é que a empresa resolve isso? Por isso que eu disse, você precisa ter um ambiente único documental. Você precisa ter controle de todas as notas que você emite, que os seus fornecedores emitem contra você, os eventos, tudo num lugar só. Esse é o dado, né? Esse é o dado que a Alice falava agora há pouco. Porque você tem que ter o dado centralizado ali no ambiente da melhor qualidade possível. E nota fiscal agora é dado. Todos os dados de nota são dados. E aí, beleza, você se precave ali, né? Você tem. O que você faz quando dá errado? Não sei. Por enquanto a gente ainda não sabe, mas o que tiver que ser feito, eu vou conseguir fazer na medida em que eu tenha o dado ali na minha mão, organizado. Você não pode deixar na mão dos outros. Você tem que ter o dado, porque, gente, é sistema. Sistema falha. Sistema falha dentro da empresa, sistema falha na software house, sistema vai falhar no fisco. Então, esse discurso de que nós temos a tecnologia, nuvem soberana, nada vai falhar, confia no fisco, me desculpe, mas não é assim que a gente vê no dia a dia. E eu não estou recriminando nada, não. Como eu volto a dizer, o fisco hoje está com um pensamento muito mais mercadológico do que tinha antes. Com certeza. Muito. Isso é inquestionável. Mas a gente não pode acreditar no mundo fantástico de Oz. É que as coisas não funcionam No dia a assim dia, também o tempo todo. exatamente, no dia a dia vai falhar. E se falhar, como é que eu faço? Eu vou te dar um exemplo que uma colega deu lá no Encate, lá na Bahia. Ela emitiu um documento, o cliente dela pediu o documento, porque não estava encontrando o documento nem no ambiente federal nem no ambiente da Bahia. Não estava o documento, em canto nenhum. E ela falou, mas eu emiti o documento contra você. É. Aí a cliente... Autenticador e tudo. Tá aqui o XML, tudo autorizado, tudo bonitinho. Cara, o documento não estava na Cefaz da Bahia, Isso mesmo. não estava no ambiente nacional. O que ela teve que fazer? Ela teve que pegar o XML e levar lá na Cefaz. Então, agora, isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. Acontece toda hora? Não. Mas pode acontecer. E a grande questão aqui é o que fazer quando acontecer. Porque agora, diferentemente de antes, meu amigo, o crédito depende do reconhecimento do documento. Então, isso pode ter um impacto negativo no caixa da empresa significativo se ela não captar os documentos dos fornecedores dela no tempo certo, saber se o tributo que está destacado ali está correto e ver se o fisco reconheceu os dois, Encate e Receita Federal, reconhecer esse documento na apuração. Se a Alice não fizer isso na Americanas, ela corre risco de perder dinheiro. Alice, você enxerga com essa mesma criticidade essa questão dos documentos, XML, esse reconhecimento da operação de compra e de venda nos ambientes de apuração? Com certeza. Essa é uma das principais dificuldades, assim, informação é poder, né, assim, você perguntou: "O que que a gente faz se não ti", eu não sei ainda. Vai ter lá um mecanismo de questionamento e tal, mas não importa muito, assim, o que eu tô mais preocupada agora é em ter o negócio na minha mão, porque se eu tendo todos os dados ali, se eu tiver todos os arquivos, os XMLs, que eu emiti para todo mundo, mas principalmente porque o que eu emiti é mais molezinha, né, eu que emiti, mas o que emitiram contra mim, se eu tiver tudo ali na minha mão, o que for preciso fazer, eu faço, né. Aí, se o governo vier dizendo que eu preciso abrir um protocolo, né, O ECAC, enfim, o chamado, aí né? a gente faz, a gente automatiza, a gente resolve, mas o
primeiro passo para conseguir resolver isso é ter todos os documentos. E aí isso é um desafio muito grande, do ponto de vista operacional mesmo, porque a gente tem operações esparsas, é o que o Edson estava falando. Tem coisa que não era por documento fiscal, que agora é. Eu tenho locação, por exemplo. A gente tem uma despesa enorme de locação. E aí eu preciso garantir que os meus locadores, que às vezes é uma pessoa física, né, que não está Também acostumada, emitir uma nota, vai né? ter que emitir, porque senão eu não tomo crédito. E aí, essa é a dificuldade, assim, todos os documentos emitidos contra mim, estão aqui na minha mão, eu recebi, eu tenho visibilidade. Além disso, todas as operações que deveriam ser acobertadas por documentos foram, né, todo mundo emitiu esse documento. E aí é um pouco mais difícil do que só fazer, porque não está só na minha mão. Eu tenho que cuidar de mim, né, da minha operação, dos documentos que eu preciso emitir, mas eu também tenho que monitorar todos os meus fornecedores. E eu não estou falando de todos os meus fornecedores de mercadorias diretas, que isso já seria muito. É de tudo. Os meus fornecedores de serviço, de insumo, de tudo. É, De e aí, todos os tamanhos, não é fornecedor de Simples Nacional, que pode dar crédito, pode não dar crédito, tem, né, fornecedor É. gigantesco. Não é fácil, não dá para você terceirizar essa responsabilidade, você tem que ter controle. E os desafios vão variando de acordo com o tipo, né? Assim, o Edson falou, de todos os tamanhos. Pois é, eu tenho fornecedores ali pequenininhos que eu vou ter que garantir que o fornecedor vai emitir o documento. E esse talvez seja o principal desafio naquele fornecedor, mas eu tenho fornecedores imensos que aí eu não tenho dúvida de que ele vai emitir, mas ele vai emitir no valor certo? Ele vai repassar a redução que ele tem na cadeia, que eu não sei nem quanto é, que ele pagou lá na primeira etapa, lá de IPI, e vai repassar? Aí é uma mesa de negociação que uma vira. negociação com o fornecedor, né? Com o fornecedor grande, médio e pequeno. Pois é. E um ponto bem interessante que vem dessa conclusão de vocês é o que eu faço com esse monte de divergência, Edson? Nessa terceira geração, você consegue automatizar decisões para poder sensibilizar uma apuração do fisco? Sim. Paulo, tecnologicamente falando, tudo é possível. Né? Que eu até falei para você agora há pouco sobre a IA, né? A IA é moda, todo mundo fala de IA e tal. Eh, o problema é saber o que é automatizar. Porque automatizar, você consegue automatizar qualquer coisa. Eu consigo, por exemplo, automatizar um evento. Consigo criar uma regra, se a Alice me disser, olha, toda vez que eu comprar do fornecedor tal, produto Y, já cria um evento X, ou toda vez que eu comprar o produto e vier com valor menor do que esse aqui, já gera uma nota de crédito para mim, eu consigo fazer isso. Isso aí é tranquilo fazer. Depende da Alice falar A para você, nossa né? apuração faz isso. A nossa apuração assistida faz isso. Eu automatizo, porque a minha ideia é que a Alice, depois que ela estiver com a apuração rodando 100%, ela fique com uma TV olhando o número. Ela não tem que se preocupar se o documento está no fisco federal, estadual, se o evento foi feito ou não foi feito, se está certo ou não está certo. O sistema tem que fazer isso para ela. É por isso que eu não abro mão do termo DNA tributário. Eu não consigo abrir mão desse termo, porque assim, tem coisas que eu consigo interpretar, mas eu não consigo praticar. Depende da Alice. Tem outras coisas que é apetite de risco. Ela quer realmente automatizar aquele evento ou ela não quer automatizar aquele evento? Depende dela. Então, eu não acredito muito em solução mágica. Eu não acredito. Eu não acho que o mercado de tecnologia está totalmente sem valor. Eu tenho escutado também isso. Também não acho que o mercado de consultoria tributária está sem valor. Não acredito nisso. Não acredito que a reforma tributária vai prejudicar esses mercados. Muito pelo contrário, vai potencializar, né? Mas eu vou dizer uma coisa: a reforma, assim como a tecnologia, ela vai tirar de ação aquilo que é muito repetitivo, muito operacional, muito braçal. O que vai sobrar na mesa? Intelecto. Então, assim, quem sabe o que está fazendo, quem sabe por que está fazendo, quem sabe automatizar a tecnologia, o uso da tecnologia, vai sair com muitas vantagens nesse contexto que a gente está vivendo. Agora, quem está ignorando o conhecimento, sobretudo conhecimento de negócio, e automatizando tudo de olho fechado, eu acho arriscado. Mas, cara, como a Alice bem colocou, é uma via. A pessoa talvez tenha decidido por aquela via, mas eu acho arriscado. Sim. O Edson falou uma coisa aí que eu não te respondi completamente, uma pergunta que você me fez antes sobre as especificidades, né? E aí, pensando aqui,
A gente fala, às vezes as pessoas falam assim: "Ah, porque tem muitas especificidades, porque a indústria tal tem regime", e aí você pensa em regimes especiais, em tratamentos diferenciados, em coisa, porque isso vai acabar, porque aí não vai ter mais regimes especiais, redução, crédito presumido e tal. Tem até, mas não é bem isso que torna uma empresa específica, né, especial. Eu falo isso muito lá dentro, assim, eu não sou especialzona, não tem nada de diferente, eu vendo coisas produtos que outros varejos vendem e tá bom, beleza, tenho uma operação muito grande, eu tô em todos os estados do Brasil, mas assim, eu acho que o que forma, esse DNA, né, que vocês estão falando, essa especificidade, é o conjunto de decisões que aquela empresa toma. Exatamente. Eu tenho centenas de milhares de fornecedores, e eu negocio com eles, e eu tenho acordos com eles, eu tenho, e aí temos também o nosso arcabouço legislativo, que é uma coisa muito complexa, e aquilo que eu falei mais cedo, né, que a gente acaba tendo que assumir posições, né, diante de uma norma que é dúbia, que tem uma margem para interpretação, a gente tem que assumir. Então, esse conjunto de coisas, né, das regras negociais que eu tenho com todos os meus fornecedores, das decisões que eu tomei diante da legislação, muitas vezes de uma decisão judicial que eu tenho, de uma orientação específica que eu tenho, uma solução de consulta, esse conjunto é que forma todo o arcabouço ali, esse DNA, né. E é ele que ele vai continuar existindo, não acaba junto com os incentivos fiscais que vão acabar, por exemplo. Entendi. Exatamente. Bom, a gente está aproveitando essa conversa, né, e eu queria falar um pouquinho da calculadora da reforma tributária agora. A gente felizmente tem uma iniciativa, né, que é o fisco nos ajudar, né, a classificação, né, e decisões de cálculo, né, com o Seclestri, com a calculadora da reforma tributária. Alice, qual que é o papel que você dá à calculadora da reforma tributária, que você também já conheceu, vocês conhecem? Como é que você vê essa tecnologia no dia a dia? É uma muleta importante, assim, digamos assim, né, uma ferramenta de auxílio, mas eu acho que tem que tomar cuidado que ela não pode passar muito disso, né, assim, eh, talvez eu conheça muito por isso, pelo que a gente tá conversando aqui, eu conheço melhor o meu negócio do que o fisco, ele bota as regras, e as regras a gente não pode simplesmente fechar o olho e sair aplicando, porque não é tudo igual. Eu tenho situações ali específicas, eu tenho coisas a considerar, então eu acho que é muito importante o negócio conhecer, foi aquilo que eu falei desde o início, né, a reforma tributária não é um projeto do Departamento de Tributos e Tecnologia ali fechadinho, ele é um projeto do negócio, e ele vai afetar muito o negócio e o core business mesmo, assim, o principal. E aí, se eu não fizer eu preciso da calculadora para me responder o quanto a minha margem vai ser impactada, por exemplo. O quanto o meu produto precisa, mudar de preço, né, o quanto eu preciso abaixar o preço de compra para que eu mantenha a mesma margem, ou o quanto que eu vou ter que repassar para o consumidor final, porque eu não consegui abaixar ali no preço de compra. Então, assim, isso aí é um cálculo, é uma engenharia que a gente precisa usar, a gente pode sim usar o que está disponível, mas a gente precisa internalizar ela para dentro da empresa, né, para a realidade de cada empresa. Entendi. O Edson, o papel da calculadora na reforma tributária, como você enxerga? Paulo, eu tenho 2 pontos para falar sobre isso, sobre a calculadora. O primeiro é que eu acho que é uma iniciativa maravilhosa da administração pública disponibilizar um sistema onde você pode consultar legislação, cálculo, tal. Eu acho maravilhoso. Isso é inédito no Brasil. Se a gente for parar para pensar, isso é inédito no Brasil. Então a gente tem que elogiar. Só que vem o outro lado que eu coloco muito forte, que é o seguinte: do lado do contribuinte, eu, Edson, tenho 2 preocupações. Preocupação número 1, tecnológica. Você vai pegar um software que não foi você que desenvolveu e vai colocar dentro do seu RP? Porque nós, o Omnitex, temos que ter 27001, temos que ter SOC 2, temos que ter um monte de protocolo de segurança para poder integrar com qualquer sistema de qualquer empresa do tamanho da Americanas. A calculadora tem? Se você abrir aquele código, corre o risco de ter alguma coisa ali que prejudica o teu ambiente interno? Então tem que ter uma avaliação tecnológica se for usar isso caixa preta. Tem que ter uma avaliação tecnológica de segurança, de performance, de tudo que você puder imaginar antes de sair colocando isso dentro de qualquer software. Eu tô falando como empresa. Eu faço uso da calculadora do fisco. Claro,
mas eu sei como usar. Eu não vou pegar isso e colocar dentro da minha plataforma de olho fechado. Essa é a primeira preocupação. A segunda preocupação é a seguinte: o cálculo que ela faz, tá certo ou tá errado? Ah, tá certo porque foi o fisco que me deu. Tudo bem, beleza. E se amanhã ou depois o fisco vier e bater na tua porta e te fiscalizar dizendo que tá errado? Que segurança jurídica que você tem? Nossa, Porque se a calculadora é do fisco e está dizendo que está certo, ele não pode dizer depois que está errado. Estou falando alguma besteira? Eu não sou advogado. Então, pode ser que eu concordo plenamente com a Alice. É uma ferramenta, não pode ser desconsiderada, mas tem que ser usada como uma ferramenta de auxílio. Não pode ser o core do produto, do RP que você tem, não pode ser o oráculo tributário, o DNA tributário da tua empresa. Não pode ser. Você não pode fechar o olho e sair usando e falar, está tudo bem. Você tem que fazer uma avaliação crítica e tem que usar isso, na minha visão, como uma ferramenta de apoio. até porque as chamadas à calculadora têm as variáveis de chamada, né? Se o cadastro está correto, se é uma operação do A para o B, O Seclestrib, quem é que vai definir? É a calculadora que vai definir o Seclestrib da tua operação? são Não, os é parâmetros você. que você mandou, né? É você. Se você colocou Seclestrib de carro num arroz, vai Vai tributar. botar como carro. Você entendeu? O fisco não vai ver isso. É óbvio que ele vai ver depois, num processo de auditoria, que o seu segmento não é aquele. Mas é depois, a tua operação já ocorreu. Então você precisa fazer, como a Alice falou agora há pouco, saneamento de cadastro. Meu amigo, já acabou o tempo de empurrar isso com a barriga. Saneamento de cadastro, saneamento de clientes e fornecedor, quem não fez, tem que fazer. Passa. Agora não tem mais como correr. Tem que fazer, porque se não fizer vai perder dinheiro. E vai tributar errado. E corre o risco de ser penalizado. E a gente escutou uma coisa essa semana que eu achei interessantíssima. E eu gostaria de reproduzir isso aqui, se você me permitir. Nós escutamos isso no encate. O fiscal que estava fazendo a apresentação falou assim: ó, vocês têm que abrir o olho. Falou desse jeito, palavras dele. Vocês têm que abrir o olho com o tempo em que o dinheiro do ente público fica com vocês indevidamente. Porque vai ser detectado e vocês vão pagar multa e juros por isso. O que ele quis dizer? Ele quis dizer, meu amigo, que se você deixar de tributar uma operação que deveria ser tributada, ou você tomar crédito de uma operação que você não deveria tomar crédito, o tempo que aquele dinheiro ficar com você, o fisco vai saber e ele vai te cobrar multa e juros. E incide IBS e CBS sobre multa e juros. Tá bom? Então, cuidado com a operação. Saneia cadastro, clientes fornecedores, toma cuidado com a implementação de tecnologia mágica, IA faz tudo, cuidado que IA faz tudo mesmo. Faz tudo, Faz às tudo, vezes, errado. faz tudo errado, pode alucinar. E na área tributária a gente sabe que é muito mais fácil alucinar. Não estou dizendo que não deve usar IA, não estou dizendo que não deve usar a calculadora do fisco, eu estou dizendo que você deve saber como usar. Não, perfeito. Bom, a gente está chegando no final, Alice. Que recomendação você daria às empresas nesse momento de reforma tributária, né? Se você pudesse dar uma recomendação, uma dica, por onde começar e como se preparar. Bom, é um pouco do que a gente conversou aqui, né, mas, não é um negócio pronto, não é uma regra dada que você precisa implementar. Então, talvez criar ali um projeto, uma frente, um comitê, uma área que fique ali, né, talvez dependendo da possibilidade da empresa full time, mas ainda que não, né, parcialmente, mas fique ali focado e acompanhando mesmo, porque é muito vivo e não vai deixar de ser. A gente vai ter todo o período de transição aí com mudanças, alterações, então acho que, ter um comitê ali para acompanhar é muito importante, e que esse comitê possa trazer ali pessoas que conhecem das áreas todas da empresa, conheça a sua operação, porque é o que a gente veio conversando, né, não é só pegar uma regra genérica e aplicar, nunca é genérica, cada operação tem a sua especificidade, então conheça o seu negócio, conheça seus fornecedores, sua operação, seus clientes, porque você vai conseguir identificar o impacto das alterações, né. E aí, de novo, acho que sem medo de ser repetitivo, porque eu acho que é muito importante, saneie seus dados, centralize, né, então você tem com certeza, se você é uma empresa grande no Brasil, você tem vários sistemas. Tente unificar ali os seus dados, porque é dali que vai vir a informação, dali que vai vir, os insumos para sua apuração, e aproveite agora para saneá-los, né.
informação, dado de fornecedor que está lá esquecido desde 1900 e bolinha, dado de cliente, classificação de produto. Ah, mas vai ser o C-Class, não vai ser a NCM. Tá, mas você entende o que é aquele produto? Tá classificando correto? O Edson falou ali agora, se você não tiver saneado, vai tributar errado. Talvez até já esteja, né? Você já deve estar tributando errado. Vamos fechar a torneirinha, porque o impacto pode aumentar. Acho que é um pouco isso. Obrigado. Edson, qual a tua mensagem final aí de como as empresas se preparam para a reforma, né, e para esse momento? Paulo, a gente tem conhecimento de empresas que sequer começaram uma agenda de reforma. Estão trabalhando de forma orgânica, deixa acontecer e a gente vai ver o que vai acontecer lá em janeiro. A gente tem caso real disso. E a gente tem empresa, como Americanas, que já tem projeto há mais de ano rodando sobre reforma tributária. O que eu gostaria de recomendar para as empresas? Independente de qual for o estágio que essa empresa esteja, pare agora. Pare agora. Se você está fazendo um projeto, senta com as pessoas que são as pessoas decisoras da empresa e analise o negócio. Se você não iniciou, pare agora, coloque as pessoas certas para iniciar alguma coisa. Porque você tem menos de 6 meses. Então, não tem espaço para erro. Se você deixar a água rolar debaixo da ponte, a surpresa lá em janeiro, você não sabe qual é o tamanho dela. Você não sabe nem se você vai parar de emitir documento agora em agosto, quando eles vão passar a obrigar os campos de BSBS com penalidade pela não entrega. Então, você está correndo um risco já, imediato. Isso não é terrorismo, isso é realidade, ok? E se você já tiver com um projeto em andamento, se você não tomar cuidado, o dia a dia do projeto te engole e você não vê riscos. Então, você precisa fazer uma refrigeração contínua do teu projeto para saber se você está, onde você está dentro da reforma tributária. E a gente vê que tem projetos por aí que sequer envolveu a área financeira. Sequer envolveu a financeira está só assinando o cheque. Só que é o seguinte, a área fiscal e a área financeira nunca estiveram tão próximas como estão agora. Agora não tem mais a área fiscal longe e a área financeira. Não, a coisa está muito juntinha. Se as empresas não entenderem isso, vão correr risco. E o risco não é só de pagar tributo errado, o risco é de não faturar, é não emitir o documento de uma venda, cara. Imagina uma operação como a da Americanas parar, porque a Alice não se preparou há um ano, como já está se preparando, há mais de um ano, né, a Alice está se preparando. Entendeu? Bom, então eu gostaria de agradecer a sua presença, Alice. Muito obrigado por ter vindo, nos honrar com a sua presença, seu conhecimento. O Edson também, é sempre um prazer tê-lo aqui, né? Volte mais vezes, viu, Edson? Você é de casa, né? Bom, e eu queria convidá-los, então, a curtir esse episódio, compartilharem e convidá-los para o próximo Bastidores do Tributo. Muito obrigado.